Eu tinha até comentado aqui com o nosso secretário, o João Carlos. O João Carlos Vega, você tem, ele é militar inicial, você não poderá fazer o concurso. Quer dizer, sine qua non, posição sine qua non, quer dizer, serviço inicial nunca, jamais em tempo algum. Foi de uma clareza solar. Quer dizer, depois diz que... Depois de 6 anos, o Comando da Aeronáutica, né, na figura lá do comandante da época lá, eles começaram a licenciar turma após turma. Dizendo que estavam prestando serviço inicial. Justamente, não, negativo, vocês estão servindo a pátria. E tem esse documento que ele descreve isso? Nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público Federal, onde o Ministério Público começou a questionar o Comando da Aeronáutica e o Comando, nós temos esse documento guardado. O Comando da Aeronáutica, através do Departamento de Ensino, ele alegou ao Ministério Público Federal que nós realmente estávamos servindo a pátria. Inicial, serviço militar inicial. Como se no próprio documento edital negava. E diga-se de passagem, né, a nossa Constituição Federal em vigor, né, que é a lei maior, ela indica que no seu artigo 143 que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Ou seja, se o Comando da Aeronáutica ele justifica ao Ministério Público que nós estamos servindo a pátria por intermédio de um concurso público, ele mesmo confirma que ele fez um concurso público para servir a pátria, contrariando o próprio artigo constitucional, que fala que o serviço militar é obrigatório. Ou seja, como o serviço militar é obrigatório, eles fazem por concurso público. Mas, em nosso ver, no nosso entendimento, isso foi uma justificativa que não caiu legal, mas a gente está tendo uma dificuldade de comprovar isso. Mas como? Comprovar como? Vocês estão tendo dificuldade de comprovar? A dificuldade não é nem, me formulei até mal, a dificuldade não é nem de comprovar, nós comprovamos. A gente está tendo dificuldade de uma aceitação judiciária dessa comprovação, apesar de nós acharmos isso completamente claro. O meu sobrinho, né, se me permite dizer, o meu sobrinho ele tem 16 anos. O meu sobrinho de 16 anos ele entende isso. Um juiz que é doutorado, mestrado, magistrado, ele se recusa a entender, ou ele não consegue visualizar. Como está o parecer da Justiça atualmente? Justiça, eu posso botar isso em porcentagem. Em nossa experiência, nós temos várias sentenças e acórdãos judiciários, né? Em nossa experiência, o que ocorre? 95% do judiciário fala que o Comando da Aeronáutica está correto em fazer concurso público para servir a pátria, contra a própria Constituição Federal. Ué, eu não entendi. Justamente. Nós temos provas disso aí. Né? E tem algum parecer que afirma, escreve isso? Vários pareceres de... E contraria a própria Constituição, o parecer da Justiça? Ou seja, ele não fala claramente que está contrariando a Constituição. Ele simplesmente afirma que o Comando da Aeronáutica agiu de forma correta. Então, a partir do momento que você afirma que um ato administrativo foi correto e esse ato administrativo é contra a própria Constituição Federal, o nosso entendimento que nós passamos, né, nós temos a nossa liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal, nós entendemos que isso está de forma errada. Mas esse parecer foi dado por quem? Vários juízes. Mas esses pareceres, nessa ação que vocês estão mantendo, como estão os casos... Nos diferentes casos. Olha só, individualmente nós estamos perdendo individualmente, justamente pelo judiciário não está conseguindo visualizar essa demanda administrativa da aeronáutica, né? Nós completando aqui, nós passamos em várias ações judiciais, né, individuais, que o Comando da Aeronáutica ele tem uma cláusula no regulamento da Lei do Serviço Militar, ele tem uma cláusula que diz que o próprio reservista ele tem que denunciar casos de fraude do serviço militar inicial. Eu não lembro agora muito bem qual é o artigo, né? E diz que nós temos que denunciar fraude do serviço militar inicial. O que ocorre? Quando a Aeronáutica licenciou a gente, ela produziu um outro certificado de reservista, ou seja, dizendo que nós estávamos servindo a pátria. Resultado, nós estamos... conforme documentação apresentada, nós estamos servindo a pátria 2 vezes. Eu posso até te mostrar aqui para os telespectadores, né, um certificado da minha situação anterior, militar do Exército, é um certificado oficial registrado em cartório, né,
e um outro certificado do Comando Aeronáutica. Esse aqui do Exército é o meu certificado original. Era um pré-requisito para você poder entrar. Justamente, que era até um pré-requisito. Então, está escrito no edital que era pré-requisito que você tinha que ter serviço inicial. Tinha que ter serviço militar inicial, tinha que comprovar, e se mas não então, comprovasse, como é que o judiciário nega, contradiz alguma coisa que estava escrito? Nem eu consigo responder. Entendeu? Não dá para entender isso. Não dá para entender. Então, o que ocorre? Você tem esse parecer do judiciário que fala isso? Temos várias sentenças. Eu queria ter a oportunidade. Você, que o Viegas, que é o secretário, você tem. Não, porque como cidadão, embora nós estejamos aqui, eu como psicólogo, jornalista, e no nosso exercício da nossa atividade, também sou um cidadão e me interessa tudo aquilo que afeta o cidadão, afeta a mim. Né? Justamente. Porque ao escrever, eu lembro que quando fiz um trabalho, que você falou de ter estudado vários, num trabalho que eu fiz na minha pós-graduação em humanização, na psicossomática contemporânea, eu escrevi um livro, Humanização das Políticas Públicas como fundamento para a solução da crise brasileira. Justamente. Olha, e você me trouxe assim a lembrança de como eu visualizei, né, na prática, quando eu escrevi esse livro para defender a minha monografia, essa realidade, a humanização das políticas públicas. Entendeu? Enquanto não houver humanização das políticas públicas, nós teremos crise, né, na brasileira, as crises, porque toda a questão da violência ela está alicerçada, né, porque ela não tem fundamentação nas políticas públicas. E as políticas públicas englobam toda essa celeuma. Justamente. Entendeu? Esse judiciário, essa administração, questão de se lançar portarias, normas que se contrapõem à Constituição, e o cidadão não é visto na sua essência de ser. Por exemplo, eu aqui vejo o juiz, ele está no exercício da função para servir ao cidadão. Justamente. Para servir a pátria, no interesse da pátria, não no interesse de instituição nenhuma, outra, mas sim da cidadania. São 12 mil, são pessoas que são agredidas, violentadas. Isso é uma violência. Quando nós falamos em segurança pública, falamos na violência, essa é uma questão de ser violentado, de violência. Então, eu acho que isso aqui tem muito a ver, essa entrevista, e eu estarei me interessando sim, por isso eu estou falando, estaremos no nosso jornal, nós queremos até ter uma entrevista no nosso jornal, escrever uma matéria detalhada sobre isso. Nós estaremos com o nosso jornal em agosto, com a graça de Deus, e o nosso jornal estará, todos aqueles que estão assistindo, o nosso site aí, né, que está passando, Nivaldo Pereira, entre em contato conosco, entre em contato, porque nós, cidadãos, temos que ter essa união. A mudança começa a partir de nós. Agora, há uma questão, individualmente, alguém já ganhou essa questão? Justamente, o que ocorre? Nós, quando fundamos a associação, o que ocorre? A gente começou a fazer manifestações, né? Manifestações no judiciário, né? Manifestações, comentamos sobre em frente a portarias, né? E fizemos uma manifestação no primeiro dia que nós entramos na nossa ação coletiva. Nós fizemos nossa primeira ação coletiva e nós fizemos uma manifestação no Fórum Federal aqui no Rio de Janeiro. O que nos causou estranheza foi, eu tinha até comentado aqui com o nosso secretário, o João Carlos. O João Carlos Viegas, você tem, ele é